nação cruzeirense na tentativa e certeza de trazermos uma história vitoriosa, de trazermos um comandante de peso e também um treinador que dispensa comentários sobre o seu conhecimento. Acho que foi ele, tenho certeza que foi ele que revolucionou o futebol brasileiro e tem uma história brilhante conosco. Então, na tentativa de um retorno a essa história vitoriosa do Cruzeiro, nós trouxemos Vanderlei e tenho certeza que ele recolocará o Cruzeiro no caminho das vitórias. Bom dia, Vanderlei. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Você é um treinador muito experiente. O torcedor do Cruzeiro adorou a contratação. A gente vê aí nas redes sociais que o torcedor ficou muito feliz, muito satisfeito quando teve o seu nome anunciado aí como novo técnico do Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo, treinador da seleção, conduziu o Cruzeiro ao seu primeiro título brasileiro de pontos corridos, Copa do Brasil, treinou o Real Madrid. Como é que o Vanderlei Luxemburgo encara esse desafio de pegar o Cruzeiro nessa atual realidade do clube, com todos esses problemas financeiros e na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro? Como é que o Luxemburgo encara esse desafio? Bom dia. Primeiramente, agradecer ao Pastano aqui, dando as boas-vindas, né? Vai ser um prazer muito grande poder trabalhar com ele, que é jovem. Eu já conheço há bastante tempo, conheço o pai dele, né? Verdade. E poder estar aqui juntos, estarmos juntos, né? Voltar ao Cruzeiro é uma coisa que mexeu comigo, porque não tinha pensamento desse ano. Estava até falando lá dentro agora com ele de voltar esse ano ao trabalho, que eu tinha outras situações resolvendo na vida pessoal, minhas empresas, meus negócios, e que o futebol tira muito tempo da gente, né? E quando eu venho para trabalhar, eu venho definitivamente. Eu já trouxe já minhas coisas já para ficar direto aqui, para não ter que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para ver família. A família vai ter que me visitar aqui. Então eu me dedico bastante. E eu estava me dedicando a meus negócios, porque para ajeitar já, deixar as coisas ajeitadas com as minhas filhas, que são as que tomam conta do negócio. Mas aí veio o negócio do Cruzeiro, e o Cruzeiro na situação que está, vai mexendo com a gente, porque a gente tem uma história dentro do clube, né? A mesma coisa foi com o Vasco da Gama. Eu comecei minha vida profissional no Vasco da Gama. Primeira coisa que tem que ser tratada, me desculpe, permite aproveitar a sua resposta, não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, o campeonato está para nós. Para irmos para cima, e o meu pensamento é ir para cima buscar a classificação do Cruzeiro para a primeira divisão. Se eu ficar pensando igual você na terceira divisão, eu vou esquecer que eu tenho coisa boa para cima. Eu tenho coisa boa para cima, tá? E todos têm o mesmo problema. A história do futebol mostra que tem clubes que viram um turno na zona de rebaixamento e acabam ganhando o campeonato. Então, quer dizer, para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. Então, por que eu tenho que ficar falando nela? Vocês podem falar, a função de vocês, mas não me interessa o que vocês falam. Interessa o que eu quero falar para os meus atletas. E para os atletas eu vou falar que nós temos pontos necessários, partidas que dão numeração necessária para a gente buscar uma vaga para a primeira divisão. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós alcançamos esse objetivo, tudo que falou fica vago, né? Então vamos pensar na maneira de que o Cruzeiro vai mudar. As dificuldades são imensas, né? Senão eu até não estaria aqui e a situação seria totalmente diferente. Mas não é um privilégio do Cruzeiro, né? É um privilégio de alguns clubes que estão na mesma situação. E na Série B, principalmente, tem alguns clubes que estão em situação, né? Claro que não é o Cruzeiro, o peso do Cruzeiro, né? Mas estão também em situações complicadas. E na Série A também tem clubes que estão também com dificuldades, né? Financeiras. Então isso pertence ao futebol brasileiro, não é uma novidade para nós. E nós vamos trabalhar isso com muita seriedade, buscando, dentro das dificuldades, o melhor para o trabalho. Você não tem dúvida nenhuma, porque a dificuldade existe, mas nós vamos buscar o melhor para o trabalho. O melhor para o trabalho é privilegiar aquilo que é necessário para você poder tocar um time de futebol. Isso é que nós vamos privilegiar. O resto, as dificuldades, elas vão surgindo e aí o clube tem que ir administrando. Então, meu pensamento de dar volta ao Cruzeiro é porque eu acredito que nós temos camisa,
E é bom falar uma coisa que eu acho que eu falo sempre para grandes clubes, né? Eu tive agora no Vasco da Gama, faltou gol, nós deixamos de subir por causa de gol. Surgiu um problema lá, até de ordem financeira, que atrapalhou um pouquinho. Nas 5 últimas partidas, eu estava comentando isso aí. O Cruzeiro não é da segunda divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão. É diferente. Então, esse estar na segunda divisão não quer dizer que o Cruzeiro esteja acostumado a viver aquilo ali constantemente. Não, é um momento de percalço na vida do clube que ele está com essa dificuldade. Mas a camisa, o peso, a torcida, vai ser muito importante o torcedor. Não adianta o torcedor vir para cá querer quebrar tudo, que só vai atrapalhar. É muito importante o torcedor vir para cá e apoiar a equipe. Ele não pode estar estando, mas vai poder entrar agora 30%, vai poder já comparecer. Vai estar junto com a gente. E se você não pode ir ao estádio, a energia positiva, o ambiente positivo, astral positivo, tudo isso faz com que a coisa possa melhorar. E é isso que nós vamos buscar. Trabalhar com seriedade, trabalhar objetivando coisas boas. Claro que a gente não pode bobear, mas objetivando coisas boas. E eu acredito nessa palavra desafio nem impossível. Porque não tem nada definido. O campeonato está aberto, né? E uma coisa que as pessoas falam assim, o Luxemburgo vai para a segunda divisão. Eu não estou na segunda divisão, estou no Cruzeiro, cara, que está disputando a segunda divisão. Estou num clube grande, um clube que tem uma história, que eu tenho uma história aqui dentro. Então, essa é a história que eu vou trabalhar. A história do Cruzeiro, né? E trabalhando essa história, obviamente, a gente vai buscar resgatar o Cruzeiro para onde ele tem que estar. Esse é o objetivo nosso. Aproveitando que você disse essa questão aí, né, de mudar dessas energias positivas que vão emanar da torcida e também dos próprios jogadores. A gente tem visto os clubes vindo enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, enfim, e encarando o Cruzeiro e tendo essa confiança, acreditando, opa, dá para vencer o Cruzeiro e tal. Como é que o Luxemburgo vai trabalhar isso no vestiário? Como é que você vai trabalhar isso com os seus atletas? Eu acredito que é o futebol brasileiro. Se você aí, eu gostaria que você entrasse dentro do futebol brasileiro. Sim. Houve uma mudança com a pandemia. Quantos jogos o Corinthians perdia por ano no seu estádio? Se é jornalista, você deve saber. Quantos jogos perdia? Poucos. 1 ou 2. O Corinthians hoje perde jogos sequenciais, né, no estádio. Por quê? Porque a torcida é um fator fundamental. Campo, estádio, né? Hoje você vai jogar no Cruzeiro sem ninguém, se torna um campo neutro. Agora, quando você tem torcedor, a coisa muda de figura. Então, o Corinthians, ganhar do Corinthians de Itaquera era muito difícil. Por quê? Porque a torcida jogava, né? E isso é uma situação que não é o Cruzeiro que passa por esse problema, não. Fica um campo realmente neutro, um campo gelado, um campo frio. O adversário não sente pressão nenhuma na hora de entrar no estádio, não tem torcedor, não tem isso, não tem cobrança, então fica tranquilo. Agora, quando chegar para jogar no Mineirão, onde tem que chegar lá, vai ver só aquela massa azul toda ali, aí o cara já começa a pensar um pouco diferente, né? Isso tem um aspecto psicológico importantíssimo. Então, acho que não é um privilégio do Cruzeiro. É um privilégio que está acontecendo do futebol brasileiro de estar com a pandemia, o mundo está com a pandemia e isso faz com que os estádios fiquem frios, entendeu? Claro, quem tem grande equipe, né? Quem tem grande equipe não passa, vai passando. E você vai ver hoje que o desconforto tem para 2, 3 equipes, 4 equipes ali que não passam por esse desconforto. As outras continuam passando aí, perder em casa. Vanderlei, Samuel da Rádio Itatiaia, bem-vindo. Como é, vai? Qual que você acha que vai ser o maior desafio neste início? O Cruzeiro tem uma sequência de jogos sem vencer, às vezes martela, quando vai no gol do Cruzeiro acaba entrando a bola. Para tirar o Cruzeiro dessa situação no momento, qual que vai ser o maior desafio seu com esses jogadores? Primeiro é que eu não gosto da palavra desafio. Por que eu tenho que ser desafiado alguma coisa, desafiar os jogadores? Não tem que desafiar. Vai estar sendo ofertada a nós uma possibilidade de fazermos um trabalho conjunto aqui, todos nós que estamos no Cruzeiro, de levarmos o Cruzeiro à primeira divisão. Isso é uma possibilidade. Eu não me sinto desafiado, porque você, quando é desafiado, a competência vai para onde? Eu acho que e vocês sabem que dentro dos títulos que eu ganhei, o 6º título, é um título da segunda divisão com o Bragantino. Eu fui campeão da segunda divisão. As pessoas não trabalhei na segunda divisão com o Bragantino, então eu sei como é que funciona uma segunda divisão. Eu sei a dificuldade que é talvez maior do que a primeira divisão. Porque são clubes, é difícil você identificar cada clube, é um negócio meio complicado. Mas a nossa proposta é de um momento chegando, de uma mudança de astral, de comportamento, de trabalho, de identidade, de comprometimento,
de comprometimento de cada um. O clube tem que estar comprometido com o seu elenco, com a sua comissão técnica, e os jogadores têm que estar comprometidos com aquilo que é a proposta do clube. É isso que vai ser cobrado. Nós, comissão técnica, vamos estar comprometidos com uma reciprocidade. E a palavra desafio, para mim, ela fica afastada, é uma possibilidade muito boa de realizar um grande trabalho no Cruzeiro novamente e colocarmos o Cruzeiro de novo na elite do futebol brasileiro. A gente fala muito no futebol sobre confiança. É realmente um fator que pode mudar a história de um time, e principalmente essa questão que você disse aí, teve um problema financeiro no Vasco que atrapalhou, e o Cruzeiro deve resolver isso, pelo menos neste momento atual, com a sua chegada. O que isso pode influenciar nessa retomada, O problema é o seguinte, quando está tudo legal, Samuel, sabe o que acontece? O cara mete a bola, bate na trave, bate na bunda do goleiro e entra. Quando está tudo ruim, o cara mete a bola, bate na trave, bate na bunda do goleiro e vai para fora. Então, o futebol é muito dessa coisa de momento. E o astral do Cruzeiro, você só vê negativo. A primeira pergunta que me foi feita é falando na terceira divisão, né? Dentro da zona de rebaixamento. Mas não tem nenhum clube que já fugiu da zona fugiu momentaneamente. Mas tem clube que vira na zona de rebaixamento e bateu campeão. Alguns clubes já aconteceram isso aí. E outros que estavam lá em cima e caíram. Tem a história do futebol. Então, eu não trabalho com isso. Trabalho o seguinte, eu tenho tantos pontos para disputar. Tantos pontos dá para eu chegar, para nós chegarmos. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Nós chegarmos onde nós queremos, isso aqui tudo fica esquecido, né? Então, eu acho que esse ambiente é fundamental. E o ambiente, para estar bom, algumas coisas são prioritárias. Não existe funcionário trabalhar com dificuldades e atletas trabalhando com dificuldades. Tem que ser profissional. A dificuldade o clube tem, né? Mas todos têm. E tem que ser profissional. O jogador tem que ser profissional, o clube tem que ser profissional e cumprir cada um com as suas obrigações. O clube com as obrigações dele e os jogadores com as obrigações que tem. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Vinícius Nicoletti, ESPN, Fox. Boa sorte aí na jornada. O Cruzeiro nos últimos 2 anos você vai ser o 9º treinador, né? Diferentes filosofias. E a gente ouviu muito que você fez uma exigência dos salários em dia. Queria saber se isso é verdade, o que você acha que com você vai ser diferente, porque os outros treinadores também tiveram essa exigência, a gente viu o Felipão agora até entrando na justiça, Ney Franco. O que você sentiu nessa conversa e se teve realmente que com você vai ser diferente? Não existe como você vai ser diferente, e não existe exigência, existe negociação. A negociação ela parte de 2 lados. Você faz uma reivindicação, o clube fala alguma coisa, fala outra coisa, as 2 partes discutem um contrato, né? E dentro da negociação foi colocado algumas coisas importantes para serem feitas. E eu preferia que elas ficassem, muitas coisas saem na imprensa, até saiu muita coisa dizendo que eu já estava, há umas 2 semanas atrás, já contratado pelo Cruzeiro, que eu ia me apresentar. E ninguém conversou comigo, eu só falei que o Sérgio tinha me ligado uma vez, junto com o Pedro. E depois disso nunca mais me ligou. E estava saindo que eu estava no Cruzeiro. Aí aparecia na Pampulha, lá em Confins, lá, a qualquer momento. E não tinha nada disso. Então se especula muito no futebol, muita coisa. Eu prefiro que vocês especulem as coisas que estão saindo, as exigências que vocês estão falando, mas a realidade é que eu não falo para fora. Tudo que eu tiver que negociar, ela é internamente, falando aqui dentro as coisas que são importantes. E vocês são jornalistas, vocês correm atrás das notícias, aquela que vocês acharem que devam colocar, vocês colocam, mas sendo que a responsabilidade é de vocês. Então eu prefiro dizer o seguinte, houve uma negociação em que nós falamos diversas coisas e elas vão ser coisas que vão ser trabalhadas internamente para que nós possamos fazer a coisa caminhar diferente. E essa mudança de muitos técnicos, são muitas filosofias, você acha que vai ter dificuldade? O Palmeiras mudou 9 técnicos também, você sabia? Sei. Então, cara, aí você vai no Flamengo também mudou 8 um tempo atrás, e você vai para o outro mudou 4, o outro mudou 5, agora que houve uma regra aí que mudou. Então, essa é uma outra coisa que acontece no futebol brasileiro, que começa o Campeonato Brasileiro, tanto na Série B como na Série A, os caras vão trocando. O resultado vai. Você não montou time para ser campeão, como é que você quer cobrar para ser campeão? Então são coisas que acontecem no futebol, né, cara? Se não te derem um material legal para trabalhar na ESPN, você vai ser cobrado com coisa que você não pode fazer. E aí vão cobrar você o quê se você não tem o material necessário? Então você tem que ter o instrumento necessário, a coisa necessária para você poder trabalhar. Senão você não consegue trabalhar. E no futebol é a mesma coisa. Os caras preparam um time e acham que o time, por causa da camisa, isso, aquilo, vai ser campeão. Não, para ser campeão, para chegar aos objetivos, tem muita coisa para poder chegar lá, que são importantes. Beleza. Luxemburgo, Josias Pereira do Jornal Tempo e da Rádio Super.
Gostaria de lhe perguntar a respeito da análise também sua do elenco do Cruzeiro, né? O que você já viu desse elenco do Cruzeiro, dos jogadores que você tem à disposição, dessa construção também para essa arrancada que o Cruzeiro pretende fazer na Série B? Um abraço lá ao Arthur, né? Que tá na rádio de vocês lá, né? Arthur Moraes, 25 anos, né? De Cruzeiro. Ele tá com barbudo, né? Tá barbudo. Também já é feio sem barba, com barba então deve estar uma desgrama, né, cara? Assim, é um prazer. Tá? Um abraço para todos vocês lá da rádio lá. Cara, elenco, a gente é do futebol, cara. Eu já queria estar aqui ontem. É que eu não pude, porque eu tinha um compromisso que era marcado meu pessoal e não tinha como eu transferir, que era uma situação importante para eu resolver junto com a minha filha, né? Mas já queria estar aqui ontem. E elenco, a gente está no ramo, a gente pega informação, a gente vê jogos. Eu assisti jogos do Cruzeiro, porque a gente está em casa e vê assistir tudo quanto é jogo. E o Cruzeiro, por afinidade, a gente pega e assiste os jogos, né? Então a gente conhece, mas não conheço o elenco afinco. Mas isso é muito rápido. No treinamento de hoje eu vou bater o olho ali, já dá para identificar bastante coisa que a gente sabe. Alguns jogadores já trabalhou comigo, já sabem como é que eu funciono, né? Então eles já sabem como é que vai ser. Um fala pro outro, olha, caramba, vai ser assim agora, daqui para frente vai ser assim ou não vai ser. Eles já sabem como é que a banda vai tocar. Então eu não vejo o Cruzeiro diferente de nada daquilo que eu tenho visto na segunda divisão. Eu vejo o Cruzeiro diferente porque eu acho que o ambiente que o Cruzeiro vive hoje é uma cobrança muito negativa e o lado positivo ficou todo fora. Eu acho que tem que ter uma... Cobrança tem que ter, pelo que está acontecendo. Mas o Cruzeiro tem uma história e essa história que nós vamos trabalhar em cima dela, né? O Cruzeiro tem camisa, o Cruzeiro é um time da primeira divisão. Tudo isso nós temos que passar como pensamento daqui para frente, que o Cruzeiro é um time da primeira divisão, não está momentaneamente e tem percentual de números necessários, número de jogos, para você poder buscar o seu objetivo. É mais difícil que os clubes que estão na frente. Mas não quer dizer que nós não tenhamos condições de buscar. E eu quero que meus jogadores mudem essa chave. Esse chip tem que mudar. Eles têm que pensar que eles têm qualidade para poder buscar o nosso objetivo. O Cruzeiro não tem condições de ganhar 4, 5 jogos seguidos? Tem. Agora, para ganhar 4, 5 jogos seguidos, não cai do céu. Ganhar 5 jogos seguidos. Vai entender que a segunda divisão, a disputa, ela não é como na primeira divisão. A segunda divisão, a disputa é muito mais física do que técnica. Porque a qualidade você está praticamente na primeira divisão. Lá em cima você vê jogos de mais qualidade. Na segunda divisão você vê jogos mais truncado, mais pregado, campos diferentes, estádios diferentes. Então tudo isso o jogador vai ter que identificar que está nessa segunda divisão. Que para subir ele tem que mudar também o comportamento dele. Não adianta ele querer jogar refinado tecnicamente, não. Ele tem que tirar a bola da porra do gol de qualquer maneira, com a bunda, com qualquer lugar, de qualquer jeito. A bola não pode entrar. E entender que vai jogar agora em Brusque. É uma decisão para nós, no campo do adversário, que a gente não está acostumado a jogar num campo que a gente vai chegar lá e não sabemos o que funciona. Mas temos que ir lá e jogar. Essa é a diferença. Os jogadores têm que entender que eles estão no Cruzeiro, clube de primeira divisão, mas estão jogando uma segunda divisão, aonde a competição é totalmente diferente da primeira divisão. O comportamento psicológico, o comportamento emocional de jogar um jogo desse, uma disputa dessa, ela é diferente da primeira divisão. Tem que mudar. Agora eu queria te perguntar também sobre a chegada do Ricardo Rocha, diretor técnico. Como é que você avalia também esse relacionamento que ele vai ter também com os jogadores? Cara, assim, o Ricardo Rocha já não é uma coisa que... Eu já fui com o seu Valdir de Moraes, no Palmeiras, há muitos anos atrás, no Palmeiras, não foi nem em 93, 94, acho que foi na segunda passagem, 96. Já era um diretor técnico, era até um consultor técnico. O Muricy está no São Paulo agora. A pessoa do David. Do David. Então o Muricy também está no São Paulo nessa função. Eu acho que o diretor executivo, o diretor técnico, ele é importante nessa articulação, né? O diretor executivo tem a sua função, o diretor técnico tem outra função, que é de estar mais na parte técnica envolvida com as categorias de base, com os jogadores que possam virem a ser contratados, toda uma discussão interna e um acompanhamento do que está acontecendo lá embaixo de jogadores. Eu gosto muito de pegar jogadores da categoria de base e botar para cima. Então acho que é fundamental, essa função está chegando no futebol. Eu acho que ela é importante, um ex-jogador numa função dessa, onde ele possa conversar com o técnico sobre aquilo que está acontecendo na parte técnica, na parte tática, sobre o desenvolvimento do trabalho. Eu acho muito legal essa função. O Ricardo Rocha é um cara que tem, dentro do que vocês falaram, tanto de astral, se você pegar a história do Ricardo, é uma história que ele consegue
o ambiente consegue ficar um ambiente mais leve com ele. Na Copa do Mundo que eles foram campeões, ele não podia, mas ele estava lá e ele tornou um ambiente mais leve, ele consegue, ele vive futebol. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental que eu falo que é no futebol. Você tem que cheirar grama. Tem que sentir cheiro de grama. Se você não sentir cheiro de grama, se você não sentir cheiro de vestiário, você está fora do futebol. Tem que estar com esse negócio enraizado dentro de você. Vestiário, grama, essas coisas todas tem que estar ali perto de você. Se não tiver, tá meio complicado. Luxemburgo, bom dia. Vitor Moreira, da TV Alterosa. Eu queria te perguntar, é mais pessoal agora. Quando você chegou aqui à Toca da Raposa, você olhou, o que tinha de diferente da época que você estava aqui? Se bateu uma emoção diferente também? Cara, eu só estou voltando pro Cruzeiro pelo Cruzeiro. A grande diferença é essa. Diferente do Cruzeiro do que eu cheguei aqui, não está muito diferente, não está igual. A diferença que eu entendo, que eu vi é que externamente, né? Aqui eu estou vendo aqui o pessoal aqui conversando com o outro, mas externamente existe uma cobrança muito forte, muito grande pela grandeza do clube. Isso é uma coisa importante, né? Uma cobrança muito grande pela grandeza que o Cruzeiro representa no estado de Minas e no futebol brasileiro, pô. Então o Cruzeiro não vai estar numa segunda divisão sem cobrança. Agora tem que ter culhão para estar aqui. Num momento desse, para poder ser cobrado, cara. Se você não tiver culhão para estar aqui, você não pode estar aqui, saber que você vai ser cobrado. Então eu vim para cá sabendo que eu vou ser cobrado, que a minha história ela vai ficar esquecida. Tudo que eu ganhei aqui, você não vai falar de mim, da minha história. Você vai falar agora, bonitinho, legalzinho, Luxemburgo, campeão da Tríplice Coroa, mas na hora da porrada você vai vir pesado em cima de mim. É só eu não ganhar. Então tem que ter coragem, tem que ter, entender o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo aqui. O que nós viemos para cá fazer o quê aqui? O Luxemburgo, você veio para cá fazer o quê? Passear? Não, por isso que eu trouxe minha mudança já de vez, que eu não quero ir no Rio de Janeiro visitar minha família. Minha família tem que me visitar aqui. Os outros jogadores vão ter que saber que eles estão disputando uma divisão difícil e que a obrigação deles é levar o Cruzeiro para a primeira divisão. Então isso aqui é comprometimento, isso aqui tem que saber qual a razão de você estar no Cruzeiro. Por que o Cruzeiro está com dificuldade? A dificuldade ela é momentânea, não quer dizer que o Cruzeiro vai ficar nessa dificuldade a vida toda. Né? Se você pegar os clubes, Flamengo há 6, 7, 8 anos atrás, o Flamengo estava terrível. E o Flamengo hoje é uma potência. Então tudo isso é muito volúvel e muda muito. Né? Vai depender das ações que os dirigentes do clube vão ter para poder resgatar toda essa estrutura que o clube tinha e que pode voltar a ter. Eu estou vendo que houve algumas mexidas, né? Teve agora uma decisão importante, tornar no SA, para poder buscar recursos, abrir para o mercado, né? Como uma empresa. Tudo isso são ações importantes. Então eu acredito que, eu como penso sempre muito positivo, né? Que eu sempre acredito que vou ganhar, né? Acredito que vai acontecer coisa boa. E vamos deixar essas coisas ruim pro lado de fora, e vou esperar você lá na frente, cara, para você me perguntar uma coisa boa, cara. Eu vou esperar, hein? Se ganhar, a gente pergunta. Mas, pessoal, assim, às vezes, algum funcionário que você não via há muito tempo, antigo aqui da Toca, enfim, o que mexeu? Legal, o que mexeu com você mesmo, assim? Legal o pessoal me dá, sabe, pô, que legal que você voltou, me dá um abraço carinhoso, né, de reconhecimento pelas 2 passagens que eu tive aqui. A segunda não foi muito legal, não, também não vale a pena dizer porquê, mas o pessoal tem um carinho muito grande, tem os funcionários que é desde a primeira vez, né? Então, quando a Sueli me dá um abraço, o outro me dá um abraço, o outro me dá um abraço, né? Aquele ali me dá um abraço ali, que tá faltando me dar um abraço ali, né? Aí a gente sabe que está sendo bem recebido. É gostoso você ser reconhecido, né? E as pessoas te tratarem com carinho, né? Aí mexe um pouquinho no emocional. E a minha vinda para cá, não tenha dúvida nenhuma, que é pela história que eu tenho no clube, pelo Cruzeiro, e poder contribuir com o Cruzeiro, como eu quis fazer com o Vasco da Gama, contribuir na primeira vez, na segunda vez ficou difícil, né? Foram 5 jogos, caímos por causa de gol. E contribuir com a minha experiência, com a minha capacidade profissional, para que o Cruzeiro possa voltar à primeira divisão. Mas eu também vou entender e vou passar para vocês que o Vanderlei Luxemburgo, que disputa uma primeira divisão, você vai ver ele bem diferente disputando uma segunda divisão. Em montagem de equipe também. Nós vamos montar a equipe que vai ser ela muito mais aguerrida, determinada no jogar futebol, muito mais forte mesmo na parte defensiva, marcação, determinação dentro do campo, do que a parte técnica, porque ela não é questão sua só de parte técnica, é questão também de adversário, do jogo em si. Então nós vamos ter que equiparar.
Se nós tivermos que equiparar na vontade, vamos ter que equiparar na vontade. Não adianta chegar que vai jogar no Mineirão e achar que vai ganhar um jogo porque é o Cruzeiro, não vai. Hoje é diferente, então, até por causa da pandemia, fica muito neutro. E o time da segunda divisão, ele joga, ele tem uma pegada diferente, uma maneira de jogar diferente. Isso com certeza absoluta. Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Maria Cláudia, do Globo Esporte. Você está falando aí sobre montagem de equipe, né? E o Cruzeiro atualmente está punido pela FIFA, não pode inscrever novos atletas, o que significa que nesse primeiro momento, pelo menos, você não vai poder trazer nenhum reforço. Queria ver como é que você enxerga essa situação. Nós estamos contratando jogador. Com certeza contratamos um jogador muito importante. Ele vai ser importantíssimo. É dentro da estrutura que nós temos que ter. Nós não temos condição de trazer jogador fisicamente, né? Que não pode, o Cruzeiro não pode estar impedido de contratar. Mas a contratação da mudança de ambiente, do comprometimento do clube com o seu elenco, com seus profissionais, é fundamental para que você crie um ambiente diferente. Essa é a grande contratação que o Cruzeiro precisa fazer. Entender que aqui é sagrado. O futebol é o único, onde o Cruzeiro pode buscar resgatar tudo que ele tem, a história que ele tem. Se você não investir aqui dentro do futebol, não adianta que não consegue. As outras áreas têm que ficar esquecidas nesse momento. Nós temos que privilegiar futebol. Por isso que vocês vão discutir. O que eu discuti? Eu discuti futebol, privilégio do time de futebol, comportamento, comprometimento recíproco para que nós possamos buscar. Essa é a grande contratação. Eu sou uma contratação pela minha experiência, mas eu não resolvo se não resolverem os problemas que existem que atrapalham. E nós sabemos quais são os problemas que existem e que atrapalham. Então essa é a grande contratação, de resgatar a credibilidade. A credibilidade resgata com atitudes que você toma, que o pessoal vai ver assim, não, tomou essa atitude, então está mudando, tomou essa atitude, está mudando. Então essa é a grande contratação que o Cruzeiro vai ter. E o pensamento dessa grande contratação é que todos nós que estamos aqui vamos estar com esse ambiente como proposta de mudança e comportamento de clube, de time com proposta de mudança. Que se aqui mudar e aqui não mudar, vai mudar aqui. Se aqui o clube mudar o comportamento, tá certo? Daqui dos comprometimentos, e aqui continuar do jeito que está, então aí a coisa fica diferente. Então todos nós temos que mudar. O clube e os atletas. Por isso que a grande contratação vai ser mudança de comportamento. Você já estreia contra o Brusque? Esperar passar, né? Você chega hoje, treina daqui a pouco, estreia sábado contra o Brusque. É claro que você ainda... Desculpa, eu tô mais velho que você, eu desculpo mesmo. Você vai comandar o seu primeiro treino daqui a pouco, né, para estrear, viajar e estrear contra o Brusque. É claro que você ainda vai conhecer melhor esse elenco, mas já dá para falar em um time bastante diferente no sábado. O que você imagina do time que vai a campo no sábado? Mas eu não vou te antecipar, não. Tá com pressa? Vai com calma, né? Tem mais um treino, tem mais outra coisa. Eu já vou fazer alguma coisa, com certeza, olhando os jogadores que eu conheço, né? E já dando um desenho daquilo que eu penso para a equipe. Você não tem a dúvida que eu vou fazer. Não tem essa coisa de esperar, ter que esperar. Não tem que esperar. Cada jogo do Cruzeiro agora é um jogo decisivo. Nós temos que somar pontos, né? Então nós vamos jogar fora de casa, então vamos ver como é que nós vamos armar a equipe para jogar fora de casa. Mas a cobrança que vai ser em cima disso que eu falei. Do clube e dos jogadores. Comportamento tem que mudar. Não pode tomar gol com facilidade. Primeira coisa que você tem que pagar um jogo de futebol é você não tomar gol. Se você não tomar gol, você está próximo de ganhar um jogo de futebol. Agora, se você tomar gol, você tem que fazer 2 já fica mais difícil. Então, o mais importante é você não tomar gol, né? E de gol vai sair, vai surgir com certeza. Então, a gente vai trabalhar com a nossa experiência aí para que possamos aí montar uma equipe competitiva na segunda divisão. Essa para mim a grande sacada, é você botar uma equipe competitiva, identificando a segunda divisão, como ela funciona. Acho fundamental isso. Bom dia. Bom dia. Queria te perguntar sobre a presença também de jogadores experientes dentro do seu trabalho. Você reencontra o Fábio, o Cáceres, Marcelo Moreno. Que papel que esses jogadores têm de importância dentro desse seu início de trabalho aqui no Cruzeiro? É bom jogador experiente, ter jogador experiente é bom, mas experiente é bom também que esteja bem. Não adianta você ter experiência e só jogar com a experiência, né? E o jovem é ser jovem e não jogar porque não tem experiência. Eu quero um time equilibrado, mas que esteja produzindo, independente de que tenha experiência ou não tenha experiência, que tenha nome ou que não tenha nome, isso para mim não interessa. Eu quero produtividade.
né? Mas claro que a experiência conta bastante, desde que ela seja usada em benefício de alguma coisa. Para você usar, você tem que ser, fazer alguma coisa diferente, né? O experiente transmite. O experiente não quer ser cobrado. Não, os jogadores mais experientes vão ser mais cobrados. O técnico vai ser o mais cobrado. Então tudo o cara tem que saber, porque eu sou o Fábio, vamos dizer o Fábio. O Fábio é mais cobrado porque ele é um grande jogador do Cruzeiro. Então ele tem que ser cobrado. É um jogador que tem uma história no clube maravilhosa. Então automaticamente o clube onde está, onde é que vai a cobrança? Vai para cima de alguém, né? Então ele tem que saber que se ele está sendo cobrado, é porque ele tem uma história bonita dentro do clube. Senão ele não seria cobrado. Ele nem estaria aqui, não é verdade? E sobre a questão da Série B, do campeonato, você falou muito que está em aberto ainda, realmente, né? Quem está lá em cima pode descer, quem está embaixo pode subir. Tem uma meta já que você estabeleceu de pontos ou de número de vitórias, assim, para o Cruzeiro realmente conseguir chegar já próximo da briga pelo acesso, que é o seu objetivo do Cruzeiro? Nós temos 69 pontos para serem disputados, né? Então tem bastante ponto para ser disputado. O importante é você ganhar. Daqui, se nós conseguirmos ganhar 4, 5 jogos seguidos, aí nós vamos estar uma entrevista aqui, aí você fala, caramba, nós já aproximamos bastante da pessoal da parte de cima ali. Aí muda, né? Então eu não estou preocupado, que eu falei, eu não estou preocupado em falar em terceira divisão, em descenso, nada disso. Eu estou preocupado em olhar para cima o que eu tenho que fazer para chegar lá. Nós temos 23 jogos para serem disputados. 23 jogos. E 23 jogos são 69 pontos. E que percentual que nós temos que fazer? O percentual maior do que quando começou o campeonato, que já se passaram 14 rodadas. Então o percentual já é 15, né? 15. O percentual já tem que ser maior, porque diminuiu o percentual nosso. Então vamos ter que fazer um percentual maior. E é isso que vamos buscar. Percentual de, olha só, você me perguntou, percentual de equipe que vai buscar a classificação para a primeira divisão, desde que começou o campeonato. Vamos aumentar um pouquinho mais, porque nós sabemos qual o número exato para você poder... Mais exato não, porque nunca é exato, né? Matemática não é uma coisa que você possa dizer que vai acontecer, né? Que você pode perder, né? E fugir. Mas nós sabemos qual o percentual exato e o número exato que nós podemos subir. Isso a gente sabe, com certeza, o que nós precisamos fazer.